Boa noite, sejam todos bem-vindos. Espero vocês chegarem para nós começarmos a nossa meditação da Palavra de Deus, exposição bíblica dessa noite. Olá, boa noite para todos vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Ana Cláudia, Ruiter, Patrícia, a Pati. Deixa eu só compartilhar no nosso grupo do WhatsApp. Beleza. Boa noite, Jaider, Marco. Sejam todos muito bem-vindos para a meditação da Palavra de Deus. Compartilhe com seus contatos, convide pessoas para, boa noite, Fabi, assistirem conosco nesta noite a exposição da Palavra de Deus. Ainda por aqui, né? Mas a gente espera que em poucas semanas nós possamos nos reunir fisicamente, celebrar a ceia do Senhor, olhar um nos olhos dos outros e estarmos juntos de novo cantando, né? Bom, queridos, muito bom tê-los mais uma vez aqui essa noite. E eu espero que Deus fale ao seu coração, como Ele falou ao meu coração, através dos textos bíblicos que nós vamos estudar essa noite. Então eu já convido você a abrir comigo sua Bíblia aí em Atos capítulo 7, a partir lá do versículo 39, Atos capítulo 7, a partir do versículo 39, mais ou menos. E nós vamos também depois dar um pulo lá em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 17. Deixa aberto lá em Apocalipse também, Atos 17 e Apocalipse 22. Atos 7, desculpa. A partir do versículo 39. Então vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse tempo aqui. E já antes da oração, agradeço a Carla e o Vando por nos liderar no louvor. Obrigado, querido casal. Bom, vamos orar? Pai Santo, nós ainda estamos numa situação diferente para nós e que na verdade não é a situação que nós desejamos, Senhor. Nós desejamos muito voltar a rotina, em todas as coisas, inclusive nos nossos encontros aos domingos. Mas esse tem sido um tempo muito proveitoso também, Senhor, para mudanças em nossas vidas, para muitas coisas acontecerem. E que o motor de tudo isso seja a Tua palavra, a Tua revelação aos nossos corações, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que nesse tempo de quarentena e isolamento, que a maioria de nós está em casa, tendo que lidar com questões dos nossos corações que estavam camufladas aí pela rotina, que a Tua palavra traga tudo isso à tona e nos ajude a amar mais a Jesus e a ter Jesus como realmente o grande alvo de todo o nosso amor e de todo o nosso desejo, Pai. Não permita que nós olhemos para trás buscando ídolos e soluções erradas, mas que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que isso seja o que nos motive a continuar caminhando, Pai. Oramos pedindo a Tua bênção nesse momento em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto lá de Atos que eu vou ler é Atos capítulo 7, a partir do versículo 38. Vou ler do 37 ao 40. Atos 7, do 37 ao 40, diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração,
voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Bom, tem uma frase de Santo Agostinho no capítulo 1 da sua obra chamada Confissões, que é muito conhecida, e ele diz assim: todavia o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te. Ele está falando com Deus, é uma oração essa confissão toda, o livro todo. Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque não fizeste para ti, ou porque nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. O que Agostinho está falando é que nós, mesmo sendo pecadores, o nosso coração, a nossa alma só vai encontrar descanso quando nós estivermos em Deus, porque fora de Deus não há possibilidade nenhuma de encontrarmos descanso, satisfação e assim por diante. Depois da queda, esse desejo, esse anseio por encontrar satisfação, por encontrar a plenitude da vida continuou em nós, porque não é ruim, foi o próprio Criador que colocou dentro de nós. Mas depois da queda a gente pode dizer que esses desejos eles foram deslocados do Criador, eles passaram a ser focados em outras coisas, em outras pessoas, e isso tem trazido desde então problemas graves para nós. Mas Agostinho então levanta uma questão muito séria, assim, e talvez uma das mais sérias que a gente tem que lidar, que é onde está o nosso coração, onde está onde os nossos desejos, onde o nosso amor está direcionado. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa noite, espero não ser muito longo, tá bom? Bom, a gente vai antes falar de um texto que eu não citei, mas é de maneira bem breve. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, faz uma afirmação muito interessante. O apóstolo Paulo fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O contexto lá é que os Gálatas, por causa de uma pregação judaizante, né, de judeus pregadores itinerantes, eles estavam cogitando a possibilidade de passarem pela circuncisão, porque a pregação desses judeus era a seguinte: você deve crer em Jesus, mas você deve também passar pela circuncisão, sofrer a circuncisão para ser salvo. Então os Gálatas, por causa dessa pregação, estavam cogitando passar pela circuncisão, e Paulo então escreve toda a carta aos Gálatas nesse sentido. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque o texto que eu li, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu sempre achei essa afirmação de Paulo muito interessante, porque ela parece até estranha, né? Porque nós vamos experimentar ou sermos libertos para o quê? Né? Para a liberdade. Mas aquilo que estava acontecendo em Gálatas reflete bem o que essa frase quer dizer. Aquelas pessoas tinham ouvido do Evangelho de Jesus pelo próprio apóstolo Paulo, tinham crido em Jesus e tinham então sido libertados dos pecados, do diabo, do mundo, da carne por Cristo, e agora eles estavam querendo voltar atrás, né? Olhar para trás e passar pela circuncisão. Em outras palavras, os Gálatas estavam olhando para trás, eles estavam olhando e buscando alguma questão atrás deles. O texto que nós lemos em Atos capítulo 7, principalmente dos versículos 39 ao versículo 40, ele faz parte do discurso de Estevão. É um discurso contundente de Estevão, talvez um dos primeiros diáconos, né, adiante do sinédrio judaico. Eram os líderes religiosos de Israel. Movido por inveja, por algumas questões assim, eles levaram Estevão para diante desse sinédrio. Estevão então fez um discurso que nos é relatado em Atos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 53. E nesse discurso de Estevão, o que ele faz basicamente é recontar a história de Israel para mostrar como aqueles que estavam ouvindo ele naquele momento, estavam rejeitando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, estavam incorrendo nos mesmos erros que os seus pais do passado, principalmente a geração do deserto. Então, nos versículos que nós lemos,
ele fala o seguinte: Moisés estava na congregação no deserto, Atos 7,39, eu estou lendo, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados. E Moisés recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós, aos pais, aos ancestrais, né? Mas ele fala assim: nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. E disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Então esse texto ele fala de pelo menos 3 atitudes dos pais do deserto de Israel e que também estavam sendo cometidas ou praticadas pelos aqueles que estavam ouvindo o Estevão. 3 atitudes no versículo 39, que diz assim: os antepassados se recusaram a obedecer e pelo contrário rejeitaram-no e em seus corações, e essa expressão que é muito forte, querido, em seus corações voltaram para o Egito. Então vamos dar uma olhada rapidamente nessas 3 atitudes. A primeira, ele diz, não, literalmente eles não desejaram se tornar obedientes, ou seja, eles não obedeceram. Esse mesmo verbo ele ocorre quando Jesus diz o seguinte, lá em Mateus 23:37, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. É esse o verbo aí. Ou seja, dessa forma, esse desejo para não obedecer é fundamentado sobre a incredulidade, ou seja, é uma desobediência baseada na incredulidade. Esse é o primeiro erro deles, a atitude deles. A segunda atitude, o texto diz, mas rejeitaram, ou seja, eles desobedeceram por causa da incredulidade. A segunda atitude é eles rejeitaram. Esse verbo de novo ocorre 2 vezes em Atos. A primeira vez é no versículo 27 do capítulo 7, também relacionado a Moisés. E a segunda vez em Atos 13:46, quando os judeus rejeitam a mensagem do evangelho pregado por Paulo e Barnabé em Antioquia, né? Mas é interessante aqui porque o Estevão está falando que os judeus lá no deserto haviam rejeitado Moisés. Mas na verdade não é só Moisés que foi rejeitado. Calvino vai falar que essa rejeição a Moisés, no fundo, é a rejeição a Deus. E é isso que Estevão está querendo dizer também. Ou seja, eles rejeitaram o mediador que recebeu a revelação, Moisés no caso. Consequentemente, eles rejeitaram a própria revelação de Deus, né, a palavra de Deus vinda pelo mediador. E por fim, eles rejeitaram o próprio Deus. Né? Eles rejeitaram então o próprio Deus. Então, portanto, o resultado da desobediência, a primeira atitude, né, baseada na incredulidade, é a rejeição do mediador, da revelação e do próprio Deus. E a terceira atitude deles, o erro, o texto diz assim, então porque eles desobedeceram por causa da incredulidade, eles rejeitaram, e a terceira e eles voltaram em seus corações para o Egito. Essa expressão para mim é muito forte e interessante, né? A palavra aqui realmente significa voltar, né? Voltar atrás, voltar para um lugar, mas o contexto deixa isso de maneira muito interessante, porque mostra que é um retorno específico, né? É um retorno interessante. Essa palavra volta a ocorrer lá no versículo 41, quando o texto diz assim, mas Deus se afastou, ou seja, Deus se voltou dos israelitas e os entregou ao culto da milícia celestial. E uma outra ocorrência dessa palavra, que não é coincidência, é lá em Atos 13:46 também, quando a mensagem de Paulo e Barnabé ela é rejeitada, eles então se voltam para os gentios. Mas o ponto aqui, queridos, é que o Estevão fala que Israel desejou em seu coração voltar para o Egito. Quando você lê a história de Israel durante a peregrinação de Israel no deserto, Êxodo 40, Êxodo a partir do 14, 15, né, até Deuteronômio,
você percebe que pouquíssimo tempo logo depois deles terem sido libertados do Egito, eles já se lembraram da comida do Egito e já manifestaram o desejo de voltar para lá. Êxodo capítulo 16, versículos 1 e 3. Olha só, Êxodo 12 é a Páscoa, né? Êxodo 12, 13 e 14 lá é a passagem pelo mar. Êxodo 16 eles já falam sobre isso. Quando eles enfrentam a sede, eles tornam a murmurar e a manifestar o desejo de ir para o Egito. Êxodo 17, 3. Novamente, mais para frente, eles se lembram da comida do Egito e eles murmuram e desejam retornar ao Egito de novo. Números capítulo 11, versículos 4 a 6. E ainda mais uma vez, diante da falta da água, o povo voltou a murmurar e a manifestar o desejo de voltar ao Egito. Números 20, 2 a 5. Em meio à peregrinação, ao tomar um caminho diferente daquele que o povo queria, o povo ficou impaciente e voltou a murmurar pela falta de pão e a manifestar o desejo de voltar para o Egito. Números 21, 4 a 5. Os israelitas chegaram ao ponto de cogitar que o Senhor os tinha livrado da escravidão do Egito porque os odiava. Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, você pode ver isso. Mas tem um texto que é bem interessante, lá em Números capítulo 14, 2 a 4. Diante do relatório dos espias que foram lá dar uma olhada na terra prometida, e a maioria deles trouxe um relatório ruim, diferente de Caleb e Josué, a reação do povo é narrada da seguinte forma. Ele diz assim: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, olha o que eles falaram: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra? É uma pergunta. Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Números 14, 2 a 4. Israel então sempre manifestou o desejo de voltar para o Egito. Nunca fez de fato, né? Mas em seu coração, como diz Estevão, desejou voltar, né? E no versículo 40 de Atos, voltando lá para o texto de Atos, a gente encontra a razão pelo qual eles queriam voltar para o Egito. O versículo 40 de Atos 7 diz assim: disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. A razão é exposta na afirmação que eles fazem assim: faça para nós deuses que nos conduzam. A palavra para conduzir aqui é liderar, é tomar a frente, né? E é interessante que, se você lembrar do texto de Números que eu li, o último, né? Da reação do povo por causa do relatório dos espias, eles falaram assim: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então note aqui a relação entre o chefe, lá no texto de Números 14, 2 a 4, e dos deuses, citado aqui por Estevão. Ou seja, chefe e deuses citados pelos israelitas são apenas meios pelos quais a vontade e os desejos deles seriam alcançados. Deu para entender? Deuses em Atos 7:40 e chefe em Números 14:4 é a mesma coisa. No fundo, o que eles queriam é satisfazer o desejo deles, as necessidades deles. Se nos lembrarmos dos momentos que ao longo da peregrinação os israelitas manifestaram o desejo de voltar para o Egito, a gente vai lembrar que eles foram motivados por desejos tais como fome, sede, medo e outras coisas assim. Essas necessidades, elas são reais, todo mundo as tem, né? Mas elas estavam direcionadas para o lugar errado, em busca de satisfação. Ao invés de direcioná-las ao Senhor, que os havia libertado do Egito, estava sustentando-os ao longo da peregrinação, eles se voltaram para o Egito. Portanto, a gente pode entender que, na verdade, os israelitas, eles estavam escravizados às suas próprias necessidades e desejos, e não aos deuses falsos. O grande problema ali eram as suas necessidades
e desejos. Queridos, nós somos seres movidos por necessidades e por desejos. E não há a mínima possibilidade de mudarmos essa realidade, porque isso não é ruim em si. E foi o Criador que fez isso em nós. Digamos assim que o Criador fez um download em nós, em cada um de nós, e nós temos desejos e necessidades, e são elas que nos movem. Pensar diferente disso é infantilidade. O problema é que depois da rebelião no Éden e do pecado humano, os nossos desejos foram deslocados do Criador como o seu grande alvo e foram relocados em outras coisas, pessoas ou situações. E aí então a gente encontra a raiz da idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é uma coisa boa que se tornou indispensável para nós. Esse é o problema, né? Então a idolatria, ela tem a sua raiz quando os nossos desejos mais profundos são direcionados de maneira errada. Isso é aí que surge a idolatria. No caso dos israelitas no deserto, isso estava direcionado para o Egito, enquanto deveria estar direcionado para o Senhor. Mas, em outras palavras, não adianta lutar contra os nossos desejos. Eles devem ser redirecionados para o lugar certo. Os nossos desejos e amores. Tem um autor que eu gosto bastante, que é meu xará em inglês, chama James Smith. James é Tiago em inglês, né? E ele detecta essa realidade em alguns livros que ele escreve, e ele conecta essa realidade do desejo com o amor. E ele afirma o seguinte, é interessante demais. Ele diz assim: somos essencialmente e sobretudo animais que desejam. O que significa dizer simplesmente que somos essencialmente, em última análise, seres que amam. Ser humano é amar, e é aquilo que amamos que define quem somos. Isso é muito forte. E aquilo que amamos é que define quem somos. E aí ele continua: nosso amor supremo é aquilo que adoramos. Nosso amor supremo não é aquilo que falamos, mas é aquilo que adoramos e aquilo que nos move. Ou seja, o que nós desejamos e amamos definirá quem nós somos. Em outra parte, o Smith afirma assim: o que caracteriza a pessoa é aquilo que ela ama ou deseja. Mais especificadamente, nossa identidade é plasmada por aquilo que, no final das contas, amamos como mais importante que tudo. O que, no final, nos dá um sentido de significado, propensão e orientação para o nosso ser no mundo. Dessa forma, o Smith coloca a questão: não é se amamos, mas o que amamos. Não é se amamos, porque amar nós vamos amar, porque nós somos seres que amamos. A questão é o que nós amamos. Os israelitas, no deserto, ao desejarem voltar para trás, estavam dizendo que eles amavam mais outras coisas e pessoas do que ao Senhor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Portanto, o problema deles no deserto e dos judeus que estavam ouvindo Estevão naquela hora é que eles não amavam a Deus de verdade. Deus não era o grande amor da vida deles. Deus não era o que os movia. E por isso eles não direcionavam todo o seu desejo, amor e adoração ao Senhor, mas a outras coisas. Porque eles estavam presos em seus próprios desejos. E por isso então, ao contrário de direcionar para o Senhor, eles estavam influenciados pela idolatria e tinham seus desejos e consequentemente aquilo que amavam direcionados para o lado errado. Para o lado errado. Da mesma forma hoje, queridos, muitos seguem o Evangelho e professam ser cristãos, crer em Jesus, mas não o amam com todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, como Jesus fala em Mateus 22:37. Nós até falamos que amamos Jesus, mas somos movidos por outras coisas, e essas coisas que nos movem são as coisas que nós amamos. Na verdade é isso. O que nós amamos não é o que nós professamos com a boca, mas o que move a gente.
Não amamos aquilo que dizemos que amamos. Amamos aquilo que nos move, aquilo que nos faz abrir os olhos cada manhã, sair da cama, aquilo que nos faz andar, comer, estudar, trabalhar. É isso que nós amamos. Amamos aquilo que desejamos e desejamos aquilo que não amamos. Eu lembro de uma vez, quando eu estava no 4º ano lá do seminário, um professor fez a seguinte pergunta para a classe: o que você mais deseja? Diz aí. Quartanista, né? Quartanista geralmente se acha um supra-ser, um ser mais especial do que os outros, né? Depois ele volta ao normal, mas no 4º ano ele acha que ele é alguma coisa. E aí perguntou: o que você mais deseja agora? E aí todo mundo foi falando, né? Eu soltei Tiago, então eu sempre era o último para responder essas coisas, para responder chamado. E as respostas foram das mais variadas, queridos. Eu desejo o meu casamento, me casar, eu desejo um campo para trabalhar, eu desejo me formar no seminário, eu desejo pregar, eu desejo ter filhos, eu desejo... teve até um lá que falou que desejava ter um carro pelo menos que funcionava, que o dele nunca andava, né? E eu, piedosão, eu falei assim: eu desejo ver uma igreja vibrante. E eu me achei quartanista, né? Me achei... eu tô bem assim, mas tava todo mundo errado, queridos. Todo mundo errado. Não é que os desejos apresentados lá eram ruins, mas é que existe um desejo que é o mais importante, que é desejar a Cristo acima de todas as coisas. Amar a Jesus mais do que tudo que temos, somos, pertencemos. Esse foi o erro básico nosso lá. Embora as respostas tenham sido boas, na verdade todo mundo estava errado. Porque a nossa resposta deveria ser assim: eu desejo Cristo. Eu desejo Jesus. Que é o mesmo que Paulo falou em Filipenses capítulo 3. Por isso, o desafio para nós não é aprendermos novas informações bíblicas ou nos comportarmos corretamente, embora essas coisas sejam boas, mas antes, o desafio para nós é redirecionarmos os nossos desejos, o nosso amor para o alvo certo. E esse alvo certo tem um nome, e o nome dele é Jesus. Esse tempo de isolamento devido a essa pandemia que a gente está vivendo tem sido um momento propício para trazer à superfície nossos desejos e amores, né? O que você tem encontrado aí? Quais são os esqueletos que têm saído do seu armário? O que tem brotado do seu coração que nesse tempo você está podendo enxergar? Você tem gostado do que você tem visto? Qual é a solução para nós? A gente vai para o segundo texto, que é o texto lá de Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 27. Eu escolhi esse texto porque ele tem algumas coisas interessantes. Se você tem sua Bíblia, você abre aí comigo. Apocalipse 22, a partir do 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Termino no versículo 20. Esse texto nos ensina como a gente deve redirecionar o nosso coração, os nossos desejos, o nosso amor a Jesus Cristo, queridos. E há 3 pontos interessantes aqui. O primeiro é o seguinte: se você olha para esse texto que eu li, percebe que tem uma moldura que é uma moldura no texto, que as pontas estão com vem Senhor Jesus e vem Senhor Jesus. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é esse: vem Senhor Jesus, ou numa palavra conhecida aí, Maranatá. Maranatá, é assim que fala. Então esses versículos criam uma moldura através de uma exclamação que manifesta um desejo através de um imperativo. O texto diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E no versículo 20, vem Senhor Jesus.
Esse imperativo é um imperativo simples no grego e simplesmente significa vem, né? Mas o contexto traz um sentido especial. Primeiro, no versículo 17, ambos, o Espírito e a igreja, que é a noiva, né, exclamam manifestando o desejo pela vinda do Senhor Jesus. Você tem que lembrar que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, disse o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Portanto, ao colocar aqui o Espírito antes da noiva, o texto de Apocalipse está confirmando aquilo que o apóstolo Paulo ensinou nesse texto de Romanos e ao mesmo tempo apresentando qual oração o Espírito intercede por nós. Que oração é essa que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ora em nós? A oração é essa, qual é? Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Essa expressa então o desejo pela volta de Jesus. Em outras palavras, expressa o desejo de encontrar o Senhor Jesus, né? E é interessante que o contexto no qual Paulo escreve em Romanos sustenta essa ideia, porque é um contexto no qual ele trata da redenção da criação, que acontecerá no último dia da volta de Jesus. Portanto, primeiro, o desejo manifestado no imperativo, vem, se refere ao desejo que o Espírito gera na noiva. O Espírito gera na igreja o desejo por encontrar o Senhor Jesus. Em segundo lugar aqui, a própria noiva deseja a vinda do Cordeiro para a consumação do casamento, né, do casamento das bodas do Cordeiro. Paulo, ao final da sua primeira carta aos Coríntios, ele escreveu assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, ele diz assim. A palavra Maranata, que é como eu falei, Maranatá, é assim, tem uma origem hebraica e significa vem nosso Senhor. E aqui, nesse texto de 1 Coríntios, que é lá no finalzinho, não coincidentemente, o apóstolo coloca em oposição aqueles que não amam o Senhor e aqueles que desejam a volta de Jesus. Dessa forma, ele inverte. Aqueles que amam o Senhor são aqueles que desejam a volta de Jesus. Paulo assim relaciona o amor ao Senhor Jesus com o desejo do seu retorno. Portanto, desejar a volta de Jesus é amá-lo. Então olha só, duas coisas. O Espírito é que promove em nós a oração, né, que é vem Senhor Jesus. Segunda coisa, amar a Jesus é desejar a volta de Jesus. O contrário é verdade também. E, em terceiro lugar, é interessante que a igreja, em Apocalipse, que é o povo de Deus, só é descrito como a noiva quando você tem referências ao futuro, a um tempo futuro. Por exemplo, ao casamento do Cordeiro, em Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Só que no texto que nós estamos lendo, Apocalipse 22, versículo 17 e versículo 20, não são referências ao futuro, mas ao presente. O Espírito e a noiva dizem vem, né? É ao presente. A aplicação disso é que a igreja passa a ser a noiva de Jesus quando ela deseja a volta de Jesus. Porque a igreja está sendo preparada, está sendo ataviada como noiva para encontrar o seu noivo. Só que quando nós, como igreja de Jesus, desejamos a volta de Jesus, isso tem o poder de moldar a igreja, de preparar a igreja, de nos transformar e de fazer em nós aquilo que nós estamos predestinados a ser num futuro quando encontrarmos o Senhor. Ou seja, o desejo pela volta de Jesus molda a nossa vida agora, a sermos a noiva de Jesus Cristo, né? Então essas três coisas, o Espírito ora em nós, o desejo da volta de Cristo, desejar a volta de Cristo é amar a Cristo, e desejar a volta de Cristo influencia nossas vidas, nos moldam como a noiva de Cristo agora, já no presente, né? Ou seja, realidades futuras são trazidas para o presente quando nós amamos e por isso desejamos a morte, ou a volta,
de Jesus. Então a gente pode concluir, queridos, que devemos, ao contrário dos israelitas que estavam olhando para o passado, olhando para trás e voltaram em seus corações para o Egito, eles estavam fazendo isso por motivos e desejos errados. Nós devemos olhar para o futuro, queridos, olhar para o futuro, colocar os nossos olhos em Cristo e focar, direcionar todo o nosso desejo em Jesus e pela volta de Jesus. Em outras palavras, pelo nosso amor a Jesus, e assim nós seremos projetados para sermos aquilo que nós somos feitos para ser, povo de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há um convite para nós, há um convite para aqueles que ainda não amam a Jesus. Então, no versículo 22, no versículo 17, na parte B, diz assim: aquele que ouve, diga vem. O convite, então, é para aquele que ouve o Espírito e a noiva dizendo vem. Esses são convidados a se juntar a esse pedido, né? Este é convidado a participar do mesmo pedido, aquele que ouve, diga vem, desejando, ou seja, amando a Jesus. Na sequência do versículo 17, há um desenvolvimento desse convite, baseado em Isaías 55, versículo 1. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, diz o texto de Isaías e de Apocalipse 22, 17, a parte B. Ou seja, aqueles que têm sede, em outras palavras, aqueles que têm seus desejos direcionados a outros deuses, pessoas ou coisas, e que por isso não são saciados, não vivem de maneira satisfeita, pois nós somos saciados, como disse Agostinho, só em nosso amor a Deus, são convidados a vir e a receber a água da vida. Tal convite não é uma novidade em Apocalipse, e não é também no Novo Testamento. O Evangelho de João narra o seguinte, em João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Portanto, receber a água da vida é receber o Espírito, que só é possível depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, conforme narra para nós Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13, que é o famoso Pentecostes. Então a gente tem que relembrar que a gente acabou de afirmar acima que Paulo ensina acerca da intercessão do Espírito em nós, né, dos gemidos inexprimíveis. E aqueles que recebem então a água da vida, ou seja, o Espírito, passarão a fazer a mesma oração: vem, Senhor Jesus. Se juntarão à noiva como parte dela, na exclamação: vem. Portanto, este convite, queridos, é para crermos em Jesus, para recebermos o Espírito e desejarmos o Senhor Jesus, amando com o que temos de mais precioso. E tem uma frase do Tim Keller que resume isso. Ele diz assim: você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus se tornar tudo o que você tem. E esse é o ponto. Se Jesus não for tudo o que possuímos, não temos nada. Se Jesus não for tudo o que possuímos, nós não temos absolutamente nada. Portanto, o nosso amor / desejo deve ser direcionado a Jesus. O que é diferente disso é idolatria. Nos versículos 18 a 20 de Apocalipse 22 tem uma exortação, basicamente é que ninguém deve adicionar ou tirar alguma coisa à revelação, mas a gente pode resumir como desobedecer. Ninguém pode desobedecer ao que foi apresentado, tanto em Apocalipse como em toda a Escritura, está em oposição com o desejo da volta de Jesus, né? Dessa forma. Aí, queridos, é o seguinte: a constatação que a gente tem que chegar é que nós não amamos Jesus como nós deveríamos amá-lo. Não amamos. Esse é um fato. E se você for honesto, você vai chegar à mesma conclusão. Mas eu queria, só para ir para o encerramento já, lembrar que embora os israelitas cogitaram, como eu já falei, que o Senhor os havia livrado do Egito porque ele os odiava, de acordo com Deuteronômio 1:27,
O verdadeiro motivo pelo qual o Senhor resgatou o seu povo do Egito é expresso em Deuteronômio 7, 7 a 8. Diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. E é interessante que quando Neemias faz uma oração e ele fala do cuidado do Senhor sobre Israel ao longo da peregrinação do deserto, ele afirma assim: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Olha isso. E o que Deus fez com eles? Matou? Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou, as roupas deles não se rasgaram, nem os seus pés ficaram inchados. Neemias 9:16 a 21. Da mesma forma, queridos, muito de nós hoje devemos reconhecer que nós não amamos a Jesus como nós deveríamos. Nós amamos e somos movidos por outras coisas que desejamos mais do que a Jesus. Porém, mesmo assim, o Senhor continua nos amando e nos abençoando e falando conosco. E eu lembro de um vídeo curtinho do Brennan Manning, o autor de alguns livros, talvez o mais famoso é o Evangelho Maltrapilho. Ele fala, nesse vídeo, ele fala que quando nós chegarmos no último dia diante de Jesus, ele vai fazer só uma pergunta para nós. Uma pergunta. E a pergunta que Jesus vai fazer é a seguinte: você sempre soube que eu te amei? Você sempre soube que eu te amei? E ele diz que os crentes verdadeiros vão dizer assim para Jesus: Senhor, eu sempre soube que tu me amaste. E eu tentei moldar minha vida baseado nesse amor. Em outras palavras, eu tentei te amar também e viver dessa forma. Ou os falsos vão dizer: Senhor, deixa eu dizer uma coisa aqui. Honestamente, eu nunca tive certeza disso. Eu sempre achei isso uma história bonita, mas falsa, mentirosa. E eu corri atrás da minha vida. Corri atrás dos meus interesses, não tendo a certeza que o Senhor me ama. E se você amanhecer amanhã de manhã sem lembrar nada da mensagem de hoje, só o que eu vou falar agora eu já estou feliz. Só há uma maneira de nós deslocarmos os nossos amores e desejos idólatras para Jesus. Uma maneira. Sabe qual que é? É entender e experimentar o amor de Jesus por nós. Porque o amor de Jesus por nós tem o poder de derrubar todos os ídolos do nosso coração e de mover os nossos desejos e o nosso amor para Ele mesmo, para si mesmo. Por isso, queridos, o resumo da mensagem dessa noite é que você precisa entender o amor de Jesus por você. Que você precisa entender o amor de Deus por você. E você precisa moldar sua vida em resposta ao amor de Jesus. E Ele precisa ser o grande amor da sua vida.
Você não vai conseguir ser um marido bom, uma esposa, pai, mãe, filho, filha, vó, avô, funcionário, patrão, brasileiro, não importa. Você não vai conseguir ser de maneira da melhor maneira possível se antes de todas essas coisas você não amar a Jesus de todo o seu coração. Porque quando nós amamos a Jesus de todo o seu coração, a nossa vida se integraliza, ela ganha sentido, ela ganha corpo, e nós então podemos ser pessoas bem melhores, maridos melhores, esposas, filhos, amigos, amigas, crentes melhores, pastores melhores, tudo melhor. Por isso, o desafio para você essa noite, já concluindo, é que você não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás, não olhe para aquelas coisas que ficaram para trás, das quais Deus te libertou. Não procure nelas sentido, não procure nelas segurança, não procure nelas realização. Não olhe para trás, mas olhe para frente. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e aquele que nós aguardamos do céu voltar. Mas isso não significa uma vida alienada, mas uma vida na direção da volta de Jesus, uma vida ansiosa pela volta de Jesus e que molda a nossa vida agora. O Brasil precisa de uma igreja que ame Jesus, antes de qualquer coisa. Antes de ser uma igreja rica, cheia de bens, com poder político, econômico, não. O Brasil precisa de uma igreja de cristãos que amem a Jesus Cristo. É isso. É isso. E eu espero, queridos, que você consiga experimentar o amor de Deus manifestado em Jesus. Ouvir o convite. Está com sede? Está com sede de vida? Está com sede, igual Agostinho falou? Vem e receba da fonte. Receba o Espírito por causa da obra de Jesus. E assim, junte-se ao coro, que não é à toa que finaliza a Bíblia. É o coro. Que coro é? Vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o grande anseio dos nossos corações. Vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o maior desejo dos nossos corações. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra e nos perdoa, Senhor, por amar tantas coisas e outras pessoas, por desejar tantas outras coisas, e Jesus está apenas em nossos lábios, em nossas canções, mas longe do nosso coração. Pai, essa noite que nós, pela ação do Teu Espírito, possamos ouvir o convite da graça, que é ir às fontes de águas vivas e beber dessas águas, Senhor. Ter o Espírito como resultado da obra de Jesus lá naquela cruz, e pelo Espírito se juntar a esse coro que o Espírito e a Tua noiva, se juntar como parte da noiva a esse coro que diz: vem, Senhor Jesus, e que esse seja o nosso grande desejo, Senhor. Que nós possamos acordar de manhã com esse desejo, que nós possamos ir dormir à noite com esse desejo, que ao meio-dia esse desejo esteja em nossos corações, Senhor. Vem, Senhor Jesus, não porque nós queremos a punição dos maus, mas porque nós queremos encontrar o amor das nossas vidas, o amor das nossas almas, o amor dos nossos corações, que é o Teu Filho. Porque Ele nos amou como ninguém podia. Ele nos amou e fez por nós o que ninguém poderia. E por isso nós o amamos, Pai. Porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Nos ajuda a Te amar, Jesus. Nos ajuda a encontrar em Ti toda a satisfação, a saciar a nossa sede e fome de vida na Tua presença, na Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. E que todas as outras coisas que são boas demais, como família, trabalho, estudo, diversão, que são coisas excelentes, estejam submissas a isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós sejamos conhecidos como pessoas que amem a Jesus e por isso
amam uns aos outros, amam ao próximo, amam ao oprimido, amam e ajudam e têm atos de misericórdia, mas movidos pelo nosso amor ao Senhor, Pai. Porque enquanto nós não amarmos ao Senhor, nós não seremos movidos de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o nosso país. Abençoa a nossa semana. Eu oro e te agradeço em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia, viu? Deus abençoe vocês. Tenham uma abençoada semana. E estamos nas ordens para conversar com você, orar com você e te ajudar naquilo que você precisa, tá bom? A igreja está pronta para isso. Deus te abençoe e te dê uma ótima semana, um ótimo domingo, um ótimo final de domingo, tá bom? Deus abençoe, queridos. Amo vocês do fundo do meu coração e desejo encontrá-los em breve. E oro por cada um de vocês. Deus abençoe. Beijão.